Se você clicou nesse vídeo aqui para assistir porque você leu Escolhedor de Salários e ficou pensando, mas que raio que é isso? Então você vai entender já, porque o Rafael Almeida contou pra gente que quem escolheu esse título para ele aí foi o filho dele, e aí você vai entender a história toda. Mas antes disso eu preciso te contar quem é o Rafael. Rafael Almeida, hoje ele está na cadeira de gerente de remuneração no grupo CVLB, e ele contou sobre os desafios que ele teve num processo de fusão desses dois grupos, né, o Casa e Vídeo e a Lei Biscuit, um processo de fusão de varejistas aí, uma baita de uma história. Eles tiveram todo um trabalho ali de equalização de variáveis, benefícios, cargos de gestão, até VR, VA, enfim, ele contou como foi esse processo todo. Se você está vivendo isso, se você tem curiosidade de saber como que acontece esse processo de fusão aí e aquisição, esse é o episódio para você, tá bom? Mas não é só isso não, porque ele falou que esse foi o maior desafio de remuneração que ele já teve na vida dele. Falou o cara que já precisou furar um bloqueio de manifestação indígena, com as coisas pegando fogo, tudo, para ir trabalhar. Quando a gente chegou na portaria da cidade, tava tendo uma manifestação dos índios lá, tava com corda, barricada com fogo, e o táxi foi até só ali, falou, ó, daqui pra lá você tem que atravessar, tira crachá, tira tudo, passa, que já tem um táxi lá do outro lado esperando você. Esse episódio aqui ele tem o apoio da Unimax. A Unimax é o Centro Universitário Unimax. E se você quer saber como que você pode se preparar para o seu futuro, tem que saber que aqui o seu futuro é na prática. Então clica no link aí da descrição para você conhecer o portfólio de cursos e saber mais sobre como a Unimax pode fazer parte da sua vida. Bora lá? Rafael Almeida, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil podcast da Carreira Miller. Bom dia, obrigado, cara. Tô bem contente de estar aqui, gostei bastante do convite, da experiência aí de poder bater um papo e contar um pouquinho da minha história, né? Continue contando então, porque a gente tava falando de... Você não achou que ia começar assim, né? Você achou que a gente ia fazer um gravando? Pensei. Mas não fizemos, cara. Mas é bom, né? É bom, que agora já foi. Pensa assim, o pior já foi, porque né? Agora é só a gente seguir conversando. Certo. Você é melhor contando uma história ou mexendo com os números, cara? Então, eu sou melhor mexendo com números, né? Então, assim, contar a história pra mim é uma coisa que eu não faço no dia a dia, né? Então, com número, mexo com número aí já tem uma estrada grande, então fica mais Fala fácil. o número aí pra gente saber que você tá quase aposentando. Tô aí desde 2000, né? Nessa estrada, já vão fazer 24 anos, né? Que eu tô trabalhando em RH e especificamente em remuneração, né? Foi uma entrada meio por acaso, um estágio que eu arrumei para trabalhar com dados dentro de RH. Minha gerente, na época, assumiu a área de remuneração, me convidou para ir junto e, desde então, venho desenrolando esse emaranhado de números rara. aí, né? 24 anos de carteira assinada. Com Você remuneração. conta pra nós daí como é que é depois, quando se aposentar? Que eu acho que tem muita gente que não vai ver isso, Não né, vai acontecer. ver, né? Não sei nem se eu vou ver, né? Com essas reformas Não, mas todas que a gente Porque sua na teoria é chance- 35, né? Exato. Você tá mais Faltam perto de descobrir 11. se vai ou não, né? Sim. 11. Cara, você estudou o que pra cair nessa área aí? Então, eu sou oriundo de dados, né? Eu fiz 2º grau técnico em informática. 2º grau, você já vê que o cara já é Das antigas, né? Porque não é ensino médio mais, Não né? era ensino médio na época, né? É old school. Era um 2º grau técnico, né? Que eu fiz em processamento de dados, então... E a faculdade eu não quis seguir, porque eu não me achei ali, questão de programação, não era a minha ideia, né? Então eu fiz administração e arrumei um estágio na Varig, antiga Varig, né? E por ter facilidade com dados, eu comecei a trabalhar a base de dados lá, porque estava num processo de implantação do SAP. Então tinha toda aquela questão de tirar do sistema antigo para jogar para o SAP, né? Então eu comecei a trabalhar essa base de dados, eu tinha facilidade na época de programar em SQL, e o Excel ajudava, né? Então eu comecei a fazer todo esse trabalho, né? Então fiquei lá durante 5 anos. Tive o primeiro contato com remuneração mesmo, parte de descrição de cargo, análise de movimentação de pessoal. E o tempo foi passando e a Varig teve aquela questão, né, de falência. Foi bem em 2005, né, que começou o processo. E eu tinha tido meu primeiro filho, estava ficando difícil. A gente recebia salário parcelado, né, em 3, 4 vezes. Caramba. Cara. Foi uma fase bem difícil. E uma amiga que trabalhava lá assumiu a gestão da área de remuneração da Unimed Rio, na época.
E foi muito por acaso. Ela me ligou falando, Rafa, tu tem o contato do Marcelo, que era o estagiário, né, da gente, que vai pintar uma vaga aqui de assistente. Eu falei, não, eu quero. Eu já estava lá como analista júnior, né? Eu falei, não, eu quero. Ela falou, mas é assistente. Eu falei, mas pelo menos eu tenho aí de novo uma perspectiva, né? Porque aqui, do jeito que tá, não vai mais. Aí participei do processo, entrei lá com a Elisa, né? Que foi aí minha mentora em remuneração, me ensinou quase que tudo que eu sei. E daí para frente comecei a mexer mesmo com remuneração de verdade, né? Assim, questão orçamentária, controle de quadro. Nossa, aí você tava na sua praia. Fazer tudo. Assim, descrição de cargo para mim foi uma coisa assim. Desafio. Eles faziam, eu refazia umas 20 vezes, cara. Fazia, ela não tá bom, volta, faz de novo, senta com a pessoa, que hoje em dia a gente não trabalha mais dessa forma, né? Era sentar com a pessoa ali no computador, olhando o que a pessoa tá fazendo, escreve, para depois você resumir aquilo ali em 5 tópicos. Então, essa época para mim foi muito importante, essa questão de desenvolver a escrita, né? Que a gente de remuneração, a gente acaba tendo as duas partes, né? A gente tem que ter o raciocínio lógico, a parte de números, e tem essa questão de conseguir transformar isso em informação, né? Então, essa transição do dado para a informação é uma coisa aí que é bem dificultador no nosso dia a dia, né? Você sabe que a gente... Hoje a gente tem uma velocidade maior para produzir. Ao mesmo tempo, a gente, obviamente, corre os riscos de não formar alguém da forma que deveria. E o lance de sentar do lado, explicar. Quer dizer, é um processo de construção muito grande para você chegar num resultado. E hoje não é nem pelas descrições que você começa a fazer um ajuste de um plano. Você pensa numa arquitetura, você pensa numa estratégia. E os documentos, eles vêm do fruto do desenho de uma arquitetura. Então, isso dá mais velocidade. Não, isso não acontece só em remuneração, isso acontece em qualquer área, né? A gente colocar mais velocidade. E às vezes pagar o preço de ter mais erros, acho que isso faz parte, cara. Sim, assim, eu brinco muito, né? Antigamente a gente ficava 6 meses fazendo um projeto, né? Montando um PPT para apresentar. Hoje em dia você faz e passa 6 meses corrigindo aquilo. Né? Entrando de forma spot ali para poder ajustar o ponteiro. Ó, aqui não deu certo, vamos fazer dessa forma. Então, e hoje eu tô no mercado de varejo, né? Então, o mercado de varejo é muito dinâmico, né? A gente tem que estar aí de 3 em 3 meses, praticamente a gente revendo tudo, vendo o que está funcionando, ajustando o ponteiro e seguindo, né? E também não tem tempo, né, cara? Você pensa num projeto de 6 meses, 1 ano, cara, quando você chegou no final, cara, já teve uma porrada de coisa na estrutura que mudou já. O orçamento, sim, você faz um orçamento de 1 ano, você tem que rever ele. 5 meses, 6 meses, você tem que sentar para rever esse orçamento. Sim. Né? Porque o cenário macroeconômico mudou, o poder de compra do povo mudou, então tem que ajustar tudo, né? Você mora no Rio? Nasceu no Rio? Nascido no Rio, sim. Rio. Até o jeito no que Rio. fala, eu não consigo falar Rio assim. Como é que você falou? Rio. Parece que tem mais que um I. É, Rio. porque isso já define. Você chegou lá falando, cheguei no Rio, aí os caras, Rio, e malandro, aí mané. Lá o pessoal do Rio brinca com o pessoal de Niterói, né? Que eles lá falam morango, né? Não falam morango. Niterói e Rio tem uma diferençazinha na forma de falar. Ah, é, cara? Cara, eu nunca notei isso. Mas tem realmente. Rio mesmo. Pra ver só a ponte ali. Isso. Tem a balsa e tem a ponte. Tem a balsa, tem a ponte, exato. Cara, eu tinha... A primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, fui de carro, cara. Saímos daqui, dessa região. Rio de Janeiro, então, isso aí... Fui pro Rio. E, cara, foi uma viagem que eu nunca me esqueço. Aí passamos, porque eu fui pra uma cidade que... eu atravesso a ponte, passo por Niterói. Região dos Lagos que você foi? Eu atravessei ali, esqueci o nome agora da cidade. É bem pequenininha ali, cara. São Gonçalo? Não, cara. Itaboraí? Itaboraí, cara. Isso mesmo, cara. Caramba, meu, eu não ia lembrar o nome. Fui pro Itaboraí 2 vezes. Tinha as irmãs da minha avó, que ela não via há muito tempo, assim. Foi um negócio bem... Cara, mas que doido, aquela ponte lá. E eu falei, cara, eu queria ver o Cristo. Queria ver... Você não vê dali, né, cara? Você esquece, você cruza a cidade. A ponte dá 13 minutos, né? 14 minutos de carro, é bem rapidinho, né? Mas é uma experiência e tanto, cara. O Rio tem o potencial. É uma cidade, pô, é muito bonita. Muito bonita. Tem uma cultura, tem um clima maneiraço. Uma pena, assim, a maneira como a gestão pública, né, não interfere de forma negativa.
Isso é muito doido. Você vê nos Estados Unidos, Miami, por exemplo, o que eles fazem com aquela cidade, cara, não chega nem aos pés do Rio de Janeiro. Entende o seguinte, com uma mesma gestão pública, pensando do ponto de vista de impulso, de marketing, que é o que eles fazem com aquela cidade, no Rio, cara, o Rio seria a maior cidade do mundo, cara. Sim, com todos os problemas que tem, né? Com toda questão de infraestrutura, viária, transporte público, a violência, né? Que assim, vocês têm aqui uma visão assim, tem a violência, mas não é o que a gente pensa. A gente pensa o seguinte, nossa, eu entrei no Rio. Morro de medo. Não entrou no Rio, você vai ser assaltado, entendeu? Assim, tem bastante, mas... Tem bastante, mas, cara, é difícil você, né, cara? Assim, por exemplo, eu assim, nunca fui assaltado, assim, aleatoriamente, assim, perdi carros roubados, mas, assim, não é uma coisa que acontece a cada esquina como parece, né? Quando você olha noticiário, né? Tem umas regiões piores, mas tem regiões que são tranquilas. Mas é engraçado, porque quando eu fui estudar em São Paulo, na cidade de São Paulo, a minha mãe aqui via na televisão as coisas e achava que era um absurdo. E quando teve as manifestações, né, do Gigante Acordou, toda aquela coisa, ela via na televisão e eu estudava na Brigadeiro Luiz Antônio ali, então era tipo bem onde tudo acontecia na Paulista, eu cruzava a Paulista todo dia. E ela achava que eu tinha que trancar a faculdade e voltar, porque e eu ia pra faculdade e voltava e, tipo, tudo normal, sabe? E eu falava, meu irmão, onde que foi isso? Foi 2 ruas pra lá, 3 ruas pra lá. Nossa, nem vi. Não tava no... É que a gente tem esse imaginário, né? De generalizar tudo, né? Mas é muito bom, assim, eu gosto muito. É o que você falou, o clima, né? Assim, é mais descontraído, né? Assim, questão de você descer do trabalho. Nós fomos lá, que era segundona. Era segunda-feira, que foi agora... Não, era domingo. Domingo à noite. Segunda foi o... A gente falou, vamos jantar em algum lugar. Aí a gente viu um lugar, aí o Diego, ele falou assim, você quer ter uma experiência Rio? Você tem que ir pra tal lugar. Na Barra da Tijuca ali tem uma rua que é cheia de bares. Isso aí, cara. Gente, esqueci o nome Vai pra esse lugar. Aí fomos pra esse lugar. Chegamos lá, uma fila, um pagodão rolando. Tinha fila de espera, assim, a galera com o nome na lista. Tinha pagode em 2 lugares. Tinha um bar de esquina que tava rolando um pagode. O nome agora. E tem uma que é tipo uma churrascaria, que você pega a carne. Não deu nem pra ver o que era. Mas assim, a galera não sentava nas mesas, tá todo mundo de pé, curtindo, pagode rolando. A gente falou, a gente só quer jantar e tal. O legal é mais agitado, né? Não, mas a gente jantou lá mesmo. A gente foi num outro bar, mesinha e tal, ficamos tranquilos. Mas era um domingo, assim, tipo, tem muito turista, né, cara? Não para ali. E isso é em tudo que é lugar, né? Assim, você vai pra Tijuca, que é um bairro que tem muito barzinho, que lá virou meio que assim, esses bares antigos, boteco, né? Que tem um atendimento modernizado. Né? Então, assim, é tudo lotado. Assim. Você pega de quarta a domingo, o negócio é complicado à noite, assim. É bem bastante coisa pra fazer. Tem muita coisa, né, cara? Vocês estão acostumados com turistas, é diferente a pegada, assim, né? Uma cidade, sensacional. Bom, então lá, Unimed Rio, do 2000 Varig, 2005 Unimed Rio. No Unimed Rio, isso. E aí 2010 Sotrec. Isso, que foi uma virada considerável na minha carreira, assim, né? Em questão de tamanho, de negócio, de empresa. Porque a Sotrec ela é um dealer, né, da Caterpillar, e nós tínhamos lá 8 negócios dentro de uma empresa, né? Então a gente atuava na holding e aí tinha os negócios, né, de mineração, construção, petróleo marítimo, energia, movimentação, importação. Então, assim, como é que você entende disso tudo, né? E a gente, como corporativo, a gente atendia tudo, né? Logo que eu cheguei, eu fui contratado para um projeto junto à Somov, que era uma unidade de negócio de movimentação, que era uma representante da Hyster, que são aquelas empilhadeiras de movimentação de armazém, né? Eu fiz uma entrevista na Sotrec Somov, aqui era Barueri. Barueri, isso. Cara, mas era muito tempo, cara. Eu trabalhava na Start, uma empresa para trabalhar no marketing lá. Acabou não rolando, mas eu nunca me esqueci. Vocês iam se... Iam se conhecer? Acho que não. Não ia. O negócio é muito grande, você viu? Várias verticais ali. Isso. E aí eu fui contratado, né, para poder... Porque a Sotrec tinha comprado a Somov. A Somov era de uma outra empresa e tinha comprado há um tempo atrás já, mas os RHs eram apartados, né? Então foi o momento que o RH começou a fazer a fusão.
Então, eu fui fazer esse projeto. Então, eu ficava indo e vindo para São Paulo, né? Passava uma semana aqui, uma semana lá, e isso a gente indo para estruturar toda a parte de remuneração, né? E eu, na Unimed, eu já estava, né, num nível bem avançado, eu já estava indo quase a sênior, né? Era o próximo passo. Só que eu não via perspectiva de crescimento ali. Aí, quando surgiu a Sotrec, só que era uma vaga de pleno, eu falei, júnior para pleno, sênior para pleno, ok, vamos embora. Só que 2 dias antes, 3 dias antes da contratação, a coordenadora ligou falando, você se importa de vir como júnior? A gente vai manter o salário, porém a gente vai movimentar uma pessoa interna para pleno e você vem como júnior. Falei, cara, já pedi demissão, vambora, né? É o que tem pra hoje. Filha da mãe, né? Mas, tipo, não ia mexer no salário, Não, mas ia salário... pegar uma parada de um, tipo, vou voltar como júnior, né? Enfim, assim, já tinha dado um passo atrás, lá 5 anos, vou dar mais um, mas eu falei, beleza, vambora, vou aceitar o desafio em função da complexidade da empresa. Eu fiquei, assim, abismado, porque você acaba estudando, né, a empresa, você acaba olhando, era uma empresa muito grande. Você tem ideia, eu saí de uma empresa que tinha 1.200 funcionários para uma empresa que tinha 4.000 pessoas, né? Então, eu falei, cara, é uma coisa muito maior, né? Aí fui nesse desafio e fiquei lá, né, na Somov. Então, fiz toda essa parte de estruturação, de remuneração, montar a tabela, fazer as descrições, rever as estruturas. Então, foi um trabalho bem legal. Fiquei nessa pegada aí uns 6 meses. Só que logo depois que eu cheguei lá, eu recebi uma proposta, né? Eu cheguei em novembro. Foi agosto. Foi agosto que eu cheguei, ou novembro que eu cheguei na Sotrec. E eu recebi logo uma proposta em dezembro da Redditor, para uma vaga de sênior e 6 meses assumir a coordenação. Eu falei, putz, cara, e agora, né? Aí eu conversei com a minha coordenação e tal. Ela falou, não, fica com a gente, que assim, a gente já viu que você é bom. Tipo, eu tinha 2 meses, né? 1 mês. A gente já vai te levar a pleno, vamos te levar a pleno. E vamos corrigir teu salário e fica com a gente, que a gente vê muito potencial em você aqui. Eu decidi arriscar, né? Eu acho que foi uma decisão muito boa para mim, porque logo, rápido, acho que foi 1 ano, 1 ano e meio, eu cheguei a especialista já, né? Passei sênior, fui a especialista, então as coisas andaram muito rápido, a gente conseguiu fazer bastante coisa legal, assim, mostrar o conhecimento que eu tinha, né? Junto com a equipe, assim, eu sempre... fui muito parceiro da minha equipe, né? Nesses movimentos de eu crescer, eu ficava muito incomodado. Eu acho que, assim, eu falava, pô, vai fazer comigo, mas quem tá aqui há 5 anos, sabe? Eu tinha esse cuidado, né? Assim, de não parecer que a gente tá acelerando o Rafa e o que tá aqui vai ficar para trás, né? Como é que eu vou me lidar com aquele cara no dia a dia, né? O cara é bom também. Então, foi bom para a equipe toda. A equipe toda cresceu, a área ganhou uma visibilidade legal dentro da empresa. E lá eu comecei, assim, fazer muita coisa diferente, olhar variável, né? Eu tinha um pouco de remuneração variável para pós-venda na Unimed, que a gente fazia. E na Sotrec a gente tinha uma força de venda muito grande, né? Uma empresa, assim, é uma empresa comercial, né? Comercial, isso. Então, são muitos vendedores. Comecei a cuidar dessa parte de remuneração variável, tanto de variável de vendas como o PLR, né? Então, comecei a olhar isso, era uma coisa, assim, absurda. Nosso PLR lá era calculado na época no Excel, né? Caramba. Você adorava, né? Porque não, Excel... mas era um arquivo de 8.000 linhas, né? Que trabalho. E você conferir e fazer a questão assim, você perde avos se você ficou afastado, se você ficou de licença, se você teve uma advertência. Então você tem que ir olhando linha a linha. Cara. E isso tudo era feito muito manual, né? Então a gente foi automatizando no Excel, fui criando as bases, fazendo um template para ir só atualizando base e gerando aquilo. Então, foi um desafio muito grande. A parte de variável deles era muito estruturada, assim, era muito voltada à qualidade da venda, né? Então, eu tenho um equipamento, aquele equipamento tem a pontuação com a margem mínima, média e máxima. De acordo com a margem que o vendedor conseguia trazer, ele ganhava mais comissão. E isso era convertido numa moeda que tirava o efeito da inflação, né? Então, você estudar... porque é verdade, cara. Né? Então, tive que estudar isso tudo. Isso foi uma metodologia desenvolvida pela Reia, um tempão antes de eu entrar. Então, estudar aquilo tudo, aprender, porque
não tinha quem passasse, né? E fui estudando isso, então isso foi evoluindo, a gente conseguiu começar a rever o modelo, fazer um trabalho bem legal, porque assim, as comissões pagas lá eram muito altas, né? Assim, tinha vendedor que ganhava mais que gerente, né? De comissão. Então, a gente tinha que acompanhar isso na unha. A gente pagava mês, às vezes, mais de 3 milhões de comissão. Caramba, meu. E a responsabilidade era minha de calcular, conferir aquilo e enviar para a Folha. Pagava o que eu falava, né? Então... Você nunca calculou nada? Uma vez a gente brincou, já sentamos numa mesa assim, com um monte de profissional de remuneração e começamos, fala aí uma coisa que você fez errado já. Errei, conta uma merda, né, que você já fez. Conta aí. Já errei. Na Unimed, uma vez, eu paguei para uma pessoa que já tinha sido desligada, né? Caramba. Imagina essa pessoa recebendo... Era o cartãozinho premiação, né? Depositei, e aí, como é que faz? Aí entramos em contato, a pessoa foi super de boa fé, demos uma conta, ela depositou de volta. E aí eu falei, perdi meu emprego, né, cara? Imagina. Como é que eu vou fazer agora, né? E na própria Sotrec já teve questão de calcular errado, pagar mais, pagar menos e assumir o erro mesmo, né? Eu acho que ninguém faz por querer, né? Não pode ficar repetindo o erro toda vez, né? Então... Erros inéditos, É que toda vez que eu faço cagada, eu viro pelo erro inédito, né? Então... Isso aí não pode repetir mais, não, tá bom. Só o próximo. Então é assumir, corrigir, montar formas de não errar, né? Então a gente fazia muito isso. E aí a gente criou um procedimento na época de sempre enviar para o gestor, tipo 10 dias antes da folha fechar. A gente apurava a comissão que você vende num mês e paga no outro, né? Então, do dia 10 a gente começava a apurar aquilo, calculava, dia 20 a gente mandava para todos os gestores a comissão do time abaixo. Ele dava uma revisada, se ele visse algo que chamasse atenção, a gente ia pontualmente ali. Aí vocês pagavam o mês anterior no mês seguinte, por isso que dava esse time. Dá esse time, né? Assim, a gente sempre faz essa... Isso é... Eu acho que é geralmente assim, né? Porque hoje também no varejo apurar. é assim. No varejo é assim também. Você não apura no dia 30 e paga no dia 10, 15. Porque fecha o dia 30 ali, né? Tem que esperar o resultado, contabilizar tudo direitinho. Aí lá pro dia 10 você tem as informações. Você calcula até o dia 20 para enviar para a Folha, né? Entendi. Então, a gente criou esse procedimento. Então, foi muito, muito bom, porque, assim, sanou qualquer tipo de erro que a gente cometia, né? Eventualmente. Você trabalhou 12 anos na Sotrec. Isso. Caramba, você tem uma experiência, você completa, você tem ciclos que, de fato, eu acho que são necessários para a gente entender a cultura de uma empresa, passar por uns problemas, né? Sim. Na Sotrec, você trabalhou com remuneração por competência. Isso já foi a máxima dentro do mercado de pagamento, né? Com certeza. Sim. Como que que você tira de lição disso? A remuneração de competência, ela é, a gente olhando por duas vertentes, né? Para o colaborador, assim, é uma coisa magnífica, né? Que o cara tem ali todas as competências que ele tem que adquirir e só depende dele, né? Ele vai adquirindo, sendo checado, e ele fica apto a crescer. E, de fato, ele crescia, né? Então, o cara adquiriu ali, ele chegou naquele nível, ele andando de 25% em 25% na faixa, eram 4 níveis e ia para a faixa de cima. Então, de um aprendiz até um especialista, ele sabia que se ele fizesse tudo direitinho, em 9 anos ele chegava lá, né? Então, foi um projeto que foi criado, antes de eu entrar, para acelerar a formação desse time de operação, que era uma mão de obra muito específica. Só que o custo disso, do outro lado da vertente para a empresa, assim, é assustador, né? Porque, às vezes, você fica com 5 mecânicos num nível que sua operação não precisa. Hiper habilidoso. Você fala, cara, para quê? O cara é super habilidoso e ele não está... aplicando aquilo tudo no dia a dia e é um custo muito maior por contrato. E o risco de você ter formado pro mercado sempre tem, né? Não, assim, esse risco. Mas que nesse caso, assim, perdia, os caras vinham, assim, era referência de formação de pessoas, né, pro mercado de construção, mineração, petróleo marítimo, energia, essa parte de mecânicos mesmo, de time de operação, né? Então, tem essas duas vertentes. E assim, é magnífico você ver aquilo ali funcionando, né? E a Sotrec, a gente tinha um sistema que foi desenvolvido internamente para controlar isso. Então, o mecânico, ele ia lá, ele ia aprendendo. Ele tem que apertar esse parafuso, mexer naquela catraca. Aí ele entrava no sistema e falava que estava apto, já ia direto para o checador, já agendava em loco, o checador ia lá, falava e certificava ele e pronto. Próximo passo. Próximo passo, exato. E ia fluindo e a gente acompanhando isso.
E dá uma sensação de protagonismo também, né? Sim, absurdo. Do tipo, de você ir proativamente atrás do conhecimento, ser verificado e próximo. É isso aí, depende só de você, né? A gente tá aqui, tá te dando todas as ferramentas, todas as probabilidades de crescimento, toda a transparência, né? Era muito transparente e de seguir, né? O duro disso, cara, e o que o mercado fez... Porque hoje, de fato, isso ele não faz tão sentido. Primeiro, quebra aquela máxima de... Pô, antigamente as pessoas ficavam muito tempo na empresa e hoje não ficam mais. Na verdade, o mercado não quer mais isso. Isso não é saudável para o mercado. Custoso, né? É custoso. Porque eu tenho um cara hiper habilidoso, mas o quanto de fato se aplica? Cara, é a multifuncionalidade dentro de algumas indústrias também. Mesma coisa, cara. Conheço todos os processos, mas vocês trabalham em um, cara. Exato. Então você fala assim, cara, putz, será que eu preciso de fato fazer isso? Eu tenho que ter condição de ter uma mão de obra dinâmica, a ponto de ter substituição, mas ela tem que ser no limite. É just in time, sabe? É aquele negócio, tem que ser no limite. Eu não preciso ter 15 pessoas prontas para aquela posição. Eu tenho que ter 2 pessoas prontas para aquela posição, né? Para deixar o mais ajustado possível no headcount que você determinou, né? Então, o mercado quer isso hoje. Pessoas que trocam de empresa, cara, que você entregue o melhor que você pode no tempo que você tá, que a chama fique acesa, fique bem acesa. Exato. Porque não se sustenta, cara. Fica muito caro, né? Eu tô pegando um negócio pra até falar pra você. Complementa aí, cara. Aí a gente, em 2015, né? Eu já era o gestor da área, que eu fiquei 12 anos, né? Então, com 5 anos de empresa, em 2015, eu recebi a oportunidade, né? O desafio de assumir a coordenação da área. Então, fiquei lá durante 7 anos como coordenador, né? E foi uma crise que a gente teve, acho que foi em 2015, que a gente precisou congelar o programa de competência, gestão por competência, porque ele onerava muito, era muito custoso. Se a gente continuasse com aquilo, provavelmente a gente ia ter que fazer desligamentos. Então, a ideia foi, vamos congelar. Foi no meio do ano, vamos congelar esse ano. As pessoas vão continuar adquirindo habilidades, vão continuar crescendo, mas a gente não vai crescer elas na mesma proporção que a gente crescia. E no ano seguinte, quando a gente decidiu congelar, a gente amarrou. Foi uma mudança que a gente fez no programa, que com o estudo que a gente fez para trás, né, pegando o lastro de 5 anos para trás, se a gente continuasse crescendo do jeito que a gente crescia, em 5 anos a gente onerava aí em 30 milhões aquele pessoal ali, né? Porque é crescimento em cima de crescimento, correção de database em cima de correção de database, então vira um bolo muito grande. Eram mais de 2.000 pessoas que eram geridas por esse programa de habilidades, né, que chamava TDR. Então, a gente fez esse trabalho, foi difícil. As pessoas virada, entenderem, isso que eu ia falar, né? essa virada o cara aí. falava, eu já tenho as habilidades, por que eu não vou crescer? Eu falava, porque a operação, no momento, não precisa ter 3 mecânicos de nível 4 nesse contrato. Se pintar uma vaga em outro lugar, você vai. Mas as pessoas não saíam da Sotreq. Os mecânicos lá tem 30 anos, 20 anos. É o que você falou, né? As pessoas vão ficando muito tempo. E vocês precisaram, nesse processo, investir em alguma capacitação para ensinar para as pessoas... Capacitação, assim, para ensinar como que funciona esse processo todo de remuneração? Por que existe essa lógica? Isso, a gente fez workshops, a gente foi para operação. Isso, a gente vai ter que desligar a galera. E por que isso é saudável para o negócio? Teve um processo? Teve todo um processo de explicação. A gente rodou, eu e o Felipe, que era um analista lá na época. Hoje ele é o coordenador, né? Ele ficou no meu lugar. Engraçado, né? Ele tá lá também, o Felipe tá lá há 12 anos, eu acho que ele faz agora. E ele foi meu estagiário, né? Caramba. Então, aí ele ficou lá esse tempo todo. Ele tinha uma expertise muito grande em TDR e GPI, que era uma variável desse mesmo time. E a gente rodou, assim, várias filiais fazendo palestras, explicando que o programa estava Vocês eram odiados. Na prática, os caras falaram, pô, chegaram... A gestão era... Maneiro. O cara vem aqui, explica, vai embora com eles, né? Foi os caras da RH que vieram aqui e falaram que mudou, né? Exatamente, cara. Então, a operação era braba, assim, porque o Felipe falava, cara, não aguento mais ficar respondendo e-mails. Os caras tinham um e-mail TDR, né? @Sotreq para tirar dúvida. Era por dia, chovia 50, 100 e-mails os caras perguntando, querendo entender por que ele não estava crescendo. Todo mês o cara fazia a mesma pergunta e a gente ficava ali. Cara, e você vê que doido, né? Porque tem uma lógica comercial por trás muito forte. E isso hoje, cara, é impensável, né? A gente tem a Sotreq na base com as unidades. A gente tem alguns concorrentes de vocês. Um desses concorrentes tem um modelo de pagamento que eu acho assim, sensacional, cara.
os caras têm um fixo estabelecido que ele fica bem abaixo da mediana de mercado, mas bem abaixo mesmo. E você tem o variável restante. Qualquer um, cara. O cara é analista financeiro. Ele tá dentro desse formato. Toda a estrutura. Por quê? Porque eles trouxeram a cultura comercial pro negócio. Então, o cara de finanças, ele fica doido para converter certos negócios. Fala assim, pô, financeiro, faz análise desse cara para mim, por favor. Então, vou fazer análise de crédito, daqui 2 dias eu te entrego. Não, o cara também tá dentro de uma base de variável. Faz análise de crédito. O cara, pô, ele quer fazer análise de crédito, ele quer desenrolar. O RH quer desenrolar as coisas, por quê? Não vou falar exatamente o percentual que cai abaixo, mas todo o restante te dá uma condição de crescimento, colando você no mercado, que seria uma mediana, ou que você estabelece como 100%, e ainda te dá a possibilidade de crescer mais 20% dentro do mês. Então imagina assim, você fez um puta mês, todo mundo fez. Cara, você tem a chance de ganhar, mas cara, a empresa fez um mês ruim, cara, isso impacta todo mundo também. Né? Só que o que eles quiseram, cara, basicamente, a cultura de vendas tem que estar no sangue de qualquer um que pisar aqui dentro. Diferente, né? Então, cara, que habilidade você tem? Ótimo, velho. Você sabe dar cambalhota e chutar pro gol? Beleza. O que você precisa fazer aqui agora? Dar cambalhota. Então é isso que eu quero. Faz isso e você pode bater 100, 120 dentro de um mês. No Brasil, isso é muito diferente, mas é possível de se fazer. Por quê? Se você estabelece o valor dentro de um plano de cargos para cuidar do salário, não tem problema. Eu aceitei entrar nessa empresa para ganhar 45% menos. Beleza. Mas você sabia que tinha expectativa de ganhar 20% de ter a comissão, né? Exatamente. Esse programa de comissão, que eles nem chamam assim, eles chamam, é um variável complementar. Cara, eu vou dizer assim, ó. A gente estava falando ontem sobre isso com o João. As pessoas falam remuneração flexível, esquece, a CLT não permite. Dá uma olhada para essa ideia. E assim, com a reforma trabalhista, né? Se você fizer uma coisa menos agressiva, você tem a probabilidade de pagar 3 em 3 meses esse bônus, não tem exatamente. E você consegue desonerar um pouco a folha. Né? Se você usar o esquema premiação, que é mais arriscado, pô, sensacional. Mas olha para esse caso, cara. Um mês eu posso ganhar... Um mês eu posso ganhar 5, no outro eu posso ganhar 7,5, no outro eu posso ganhar 3,5. Isso vai muito da cultura também, né? Porque você também estica a corda de um jeito que, assim, é pra todos os níveis isso? Galera... Todos. Porque, pô, imagina uma pessoa que tem um salário, você diminuir no fixo, né? De um salário que já é menor, Mas, e aí botar essa pressão num variável também, culturalmente, o que isso não provoca, né? Bom, tem vamos toda lá. Uma análise Estamos falando com um cara do varejo, e o papo hoje, a gente tá muito interessado nisso por conta. Cara, se você pegar varejistas hoje, vamos pegar as lojas, não necessariamente do segmento que você tá. Não, mas o segmento que você tá também tem isso, cara. Pô, tem muito disso. RV pra loja. Le Biscuit, Casa e Vídeo. Cara, o fixo deles, Fer, dependendo de alguns casos, é bem baixo mesmo. É pro cara falar assim, é sangue no olho. Eu tô falando, mas é uma cultura do tipo assim, vai ter que ter um fit ali com as pessoas de entender que você entrou num negócio que é assim que se joga, pra nós, né? exatamente, para eu chegar e falar, não é surpresa. Exatamente. Você tem que captar todo as pessoas trabalho com esse perfil, né? Exatamente. E também fazer uma limpa, assim, né? Porque também vai ter gente que vai estar ali, no meio do negócio, vai descobrir que e aceitar que, pô, essa pessoa ela vai embora, mas eu tô refinando para a estratégia funcionar, né? Sim, sim. Isso é bem interessante. Lá na Sotrec tinha para os mecânicos também, né? A gente trabalhava um percentual abaixo do inicial da faixa. Pô, e é uma área que tinha a probabilidade dele ganhar 30% a mais. Se ele entregasse alguns indicadores que eram importantes para a operação. Era refeito de serviço, descarte de peças que quebram, isso, refugo, né? Refugo, questão de absenteísmo. Tinha isso tudo no GPI dele ali, para ele poder ganhar 30% a mais. Então... Cara, eu sou suspeito de dizer isso, porque porque você é comercial na veia também, eu né? gosto muito disso, acho que isso faz muito sentido. Eu acho que na carreira a gente tem espaço para explorar em algumas coisas mais. Mas você entende a lógica. Veja, a carreira é uma consultoria de remuneração que tem uma área de venda transversal. Então não é uma consultoria com o drive de vendas que interfere tudo, entende? Mas a gente tem um programa de bônus muito arrojado. Chega a pagar, agora teve uma revisão, 7 salários para alguns níveis, 5 para outro, 3, então... Mas que a gente ainda faz a compensação no fixo de acordo com o nível, né? Então também o fixo também tem uma redução, então para ficar mais arrojado assim. Só que eu digo, isso já traz uma noção de metas. A gente faz muito tempo que trabalha com isso, sei lá, acho que
que tem esse programa, desde quando eu cheguei... Ó, eu tô na carreira 11, mas eu me lembro que isso já existia, então vamos botar 11 anos, ou até, posso estar falando até antes, poderia estar acontecendo. Então já tem essa cultura de pensar em variável, entende? Só que existem passo 2. Esse caso que eu tô te dizendo é passo 3 de variável, meu amigo. Todo mundo. E é mensal, não é uma... Pô. Assim, lá a gente tem as áreas assim que trazem o resultado do negócio, né? O nosso bônus, uma parte dele, para umas áreas, já é mensalizado. Então, o cara, todo mês ali, ele já tem a oportunidade de captar o bônus dele, de acordo com o resultado da carteira dele. E tem para a parte de loja, gestão de loja, o bônus todo dele anual é trazido para o mês. Ele tem um painel, então o cara tem que correr ali atrás do resultado dele mês a mês para poder fazer o extra dele, né? O bônus dele anual a gente traz para o mês, né? Cara, isso incentiva demais. Para um executivo, e é legal calibrar também, para o executivo muitas vezes não faz sentido isso, porque tem um salário base arrojado, já está muito bem calibrado, ele enxerga como bônus, tem um incentivo de longo prazo no meio, então ele tem que enxergar mais longe. Além. O executivo tem que enxergar além, mas a base, ela tem que enxergar hoje, porque é o agora, é o processo que o tático ali, né? O cara que tá tocando. O tático também. E a própria construção das metas também, né? Uma ciência muito complexa ali, né? Porque você precisa fazer o negócio rodar com uma pitada de competição, mas não pode ser pura competição, porque daí também virar um quanto o outro e tem que ter uma colaboração, mas você também não pode eliminar totalmente você tem que ter o cuidado de ter o individual, né? E ter o time, né? Fazer que o time traga um resultado e o cara que se destaca aqui no individual ganha mais um pouquinho, mas é uma parte menor, né? A gente divide a nossa em 3 pedaços. O primeiro é global, 40%, 30% é área e 30% individual. Então, assim, o individual ele pesa 30%. E você tem 70% que tem trabalho em conjunto. Então, você nunca joga sozinho, 70% é sobre jogar junto, mas 30% é sobre avaliar você, cara. O que você está fazendo para contribuir para esse todo? Isso, porque hoje o nosso lá no grupo CVLB, né? Que é o grupo hoje, né? Depois você explica certinho para todo mundo. É 80-20, né? 80-20. Então, 80 é resultado da empresa e 20 é seu resultado. Individual. Lá na Sotrec a gente tinha 3, né? Tinha o grupo, tinha sua unidade de negócio e tinha seu individual. Então era mais ou menos isso aí, 40, 30 e 30. Dependendo do nível do cargo era 40, 40 e 20. Entendeu? Mas o individual, o mínimo era 20. E quanto maior o nível, maior era o individual. E o cara, né? A gente fez essa virada, a gente fez um estudo lá, era o contrário. E a gente fez essa virada porque, assim, o entendimento, né, da diretoria executiva toda era que quanto maior o nível, maior o efeito dele no resultado, as decisões que ele toma, o direcionamento, a estratégia que ele faz, é maior no resultado da empresa. Então, o individual dele ia crescendo, assim, um operacional era 20, profissional 20, coordenador já era 25, um gerente já era 30, um diretor já era 40 no individual, entendeu? A gente inverteu a pirâmide. Cara, isso tem os dois lados, né? Porque faz sentido do ponto de vista do impacto de decisões. Por outro lado, é um executivo mesmo que tá olhando e fala, cara, aqui eu tenho potencial de alavancar um pouco mais, né? Porque, de fato, ele precisa do grupo, ele precisa do todo do negócio, né? É interessante pensar assim, cara. Os testes assim Você tem que ter uma cultura muito madura de definição de metas, que você falou, isso aí, é isso aí, porque definir senão... aquele painel de metas ali de forma que ele seja justo e desafiador para aquele cara, né? Cara, porque senão você pega um executivo que vai ter metas que não são tão arrojadas e o outro tá esticadaço e você fala... E até a questão do negócio, aquele ano o negócio foi mais difícil de um lado do que do outro. Exatamente, abertura de mercado, expansão. Mas então isso você fala, tudo era avaliado, essas metas eram aprovadas pelo conselho, então era... Tá, não, enquanto você tem um conselho, ajuda muito. Porque daí não fica só no executivo na decisão, você já dosa essa decisão. Faz sentido, se tem um conselho, acho que a coisa muda de figura. Hoje o nosso programa de bônus lá também tem é um desdobramento muito bem feito, né? É a definição do painel corporativo, que é o do presidente, que é o conselho que define, e depois a gente vai cascateando, diretoria, gerência e coordenação. Cara, conta pra gente então do grupo CVLB. Como é esse grupo? O que aconteceu? É uma joint venture, é uma fusão, é uma compra? Quem está envolvido? Conta a história deles aí. Então, eu tô na Casa e Vídeo, entrei na Casa e Vídeo, né? Vão fazer 2 anos e meio já. Era só Casa e Vídeo, né? Quando eu entrei.
Depois de um ano, mais ou menos, começou essa questão da fusão aí com a CVLB, né? Uhum. Que eram duas empresas apartadas e os acionistas decidiram fazer uma fusão, onde a Casa e Vídeo é dono de 74%, mais ou menos, e o restante ficou pro grupo LB, né? Para os donos do LB. Uhum. Le Biscuit. E quem assumiu a presidência do grupo CVLB, né? Foi o Ivo, que era o presidente da Casa e Vídeo. Uhum. Então, o dono lá da LB, ele foi para o conselho, ele tem uma posição no conselho, então a gente tem um conselho hoje, porque é uma empresa de capital aberto, mas sem ação na bolsa, né? Uhum. A LB já tinha feito até a migração para isso, mas não abriu capital, e a Casa e Vídeo não. Então, hoje a gente tem aí os acionistas, mas não tem capital aberto. Uhum. E isso aconteceu, foi assinado tem um ano, mais ou menos. Fez um ano agora, mês passado, que foi assinado esse processo de fusão, né? Onde a Casa e Vídeo ficou com a maior parte. E foi um desafio, assim, um dos maiores desafios que eu tive, assim, na minha carreira, de fazer toda essa sinergia de pacotes, de remuneração. O maior desafio que falou o cara que teve que com a comunidade, né, com a população indígena lá, com o sindicato, com um monte de coisa. Então, assim, o cara já viveu tudo isso e agora esse foi o desafio maior, baita então, desafio. Já aproveita e embala pra nós. Uma vez na Sotrec, né? Foi 2017, se eu não me engano, quando teve a reforma trabalhista, né? Uhum. Que a gente tinha... Novembro de 17, né? A gente teve a reforma e, com isso, tiveram algumas mudanças do que se pagava. E a gente tinha uma operação em Carajás, que as minas são muito distantes, e a gente pagava um valor de deslocamento, que a gente chamava de horas itineris, né? E com a reforma isso não era mais necessário pagar. E foi definido que a gente não pagaria mais aquilo. Então, cortou o pagamento. Só que quando o contra-cheque foi liberado lá pro time da operação, foi um alvoroço, né? E aí corre, tem que ir para lá, tem que ver, tem que fazer. Aí fui eu e uma advogada, né? A menina que cuidava dessa parte trabalhista no jurídico. E a gente foi para lá de um dia para noite, assim, compra passagem e vai para Carajás. Só que quando a gente chegou lá, tinha portaria da cidade, né? Você soltava do aeroporto, você levava 40 minutos até chegar na cidade, no meio da floresta. Uma estrada, uma mão para lá e uma para cá, né? E mato dos dois lados. Quando a gente chegou na portaria da cidade, estava tendo uma manifestação dos índios lá, tava com corda, barricada com fogo, e o táxi foi até só ali. Falou, ó, daqui para lá você tem que atravessar, tira crachá, tira tudo, passa, que já tem um táxi lá do outro lado esperando vocês. Aonde, cara? E aí a gente foi com a malinha, atravessando. Isso aí a Globo não mostra e ninguém paga. Ninguém... Aí atravessamos ali, não tivemos problema nenhum, passamos de boa, passamos por baixo da corda. Usando a cordinha, andando, assim. Aí chegou lá, olhamos, aí o cara falou, vocês são da Sotrec? A gente, sim. Aí entramos no táxi e fomos embora. Mas foi... deu um cagaço, não passava nem o Wi-Fi. Até quando você viu o fogo, tudo... Até porque o combinado era o coordenador administrativo da filial buscar a gente no aeroporto. O aeroporto era um aeroporto bem pequenininho, tipo uma casa, né? Só que quando a gente desceu, tinha um cara com a placa com o meu nome e com o nome da menina. Eu falei, putz. Aí eu peguei, liguei pra ele, eu falei, cara, cadê você? Ele, não, tem uma pessoa aí que foi te buscar porque tá tendo problema, a gente não consegue atravessar a portaria. Mas ele não explicou qual era o problema. Porque senão, né? Você já tava no aeroporto, você ia voltar, Vocês soltam lá, vocês vão atravessar andando e pegar um táxi do outro lado. Eu falei, tranquilo. Você só não imaginava como o que era. Eles são os caras aí, ó. Aqui, ó, vocês queriam saber quem que cortou as horas itinerárias aqui, ó? Foi esses aqui, aqui, ó. Foi mais ou menos isso, né? Então, a gente foi... Só que nesse processo de ir, a gente trabalha muito em parceria com a Vale, né? O maior contratante é a Vale, né? No segmento de mineração. E eles tinham feito prêmio de assiduidade. Eles mudaram a hora itinerária para um prêmio de assiduidade. Então, acho que isso aconteceu com a grande maioria, cara. Isso. Muita gente. Aí a gente já foi pra lá com isso na cabeça. Aí o Felipe ficou aqui calculando. Falei, Felipe, cai dentro aí, vamos pensar, pegar essas horas, transformar em minutos, transformar em valor, porque a gente tem que chegar lá com uma solução. E a gente não vai pagar mais isso mês a mês, a gente paga a cada 6 meses e tal. Enfim, a gente criou uma outra forma e aí foi isso que você falou. Bota todo mundo numa sala, explica.
E todo mundo assina um termozinho dizendo que aceitou dessa forma, né? O sindicato... Todo mundo Assinou. Não, porque de fato você mantém, não é obrigatório, né? O sindicato acho que trabalha nessa... Aí o sindicato entra muito, né? Porque o sindicato quer botar isso dentro da convenção. E a gente falava que não. E a gente ia trabalhar isso numa negociação direto com os funcionários, né? E a gente, nesse meio tempo, tinha feito uma migração do sindicato dos metalúrgicos para o sindicato do comércio. Então, assim, era uma briga terrível. Os caras do Pará não queriam ir para Carajás negociar, falavam, não vou lá, os caras lá são doidos, velho. Vê com o sindicato de lá de Carajás, os caras assumir vocês, os caras não queriam assumir, era bem intenso as negociações. Isso acontece de fato, tem muita coisa justa, tem muita coisa injusta no meio do caminho também, então eu acho que tem uma importância, parece que não, né? Sim. Mas a gente tem milhares de empresas que querem burlar muitas regras, abusar, sim, graças explorar. A Deus, eu sempre trabalhei em empresas muito corretas, assim, né? É uma coisa que eu não tenho que falar, assim, nunca vi injustiça e coisa incorreta, né? Mas, como você falou, tem muita empresa que acaba abusando das pessoas, não remunerando de forma correta, deixando de recolher alguma coisa, né? E o sindicato tá aí para isso, né? Mas viu, quando o táxi foi chegando perto daquela barricada, assim, você já pensou que era por causa das horas? Deu a entender. Eu falei, caraca, será que são... Caramba! Fazendo greve e tal, mas graças a Deus não era, né? Aí o cara que ia buscar vocês no aeroporto tava lá no meio, imagina. Ia ser... Ele que tava liderando. É aquele cara ali, pessoal, pega ele ali. Que ele ia vir, não tá. Cara, eu trabalhei na Toyota, meu primeiro emprego, linha de produção, assim, então meu turno era das 6 às 3 e pouco, assim, alguma coisa assim, né? E a primeira vez que eu trabalhei 1 ano e 2 meses, e eu cheguei um dia, o ônibus parou, aquele movimento geral, assim, a galera fica na frente, só avisaram pra mim, não entra, cara, fica aqui, não é pra furar porque não é uma greve de fato, é uma paralisação pra discutir algumas coisas. Né? E eu falei, beleza, cara, não vou entrar não, assim, porque os caras contam, se você passar ali, toma bicuda, toma porra. Eu falei, não é possível. Os caras, tô falando sério. Eu falei, será? Eu falei, tá bom, eu não vou furar a paralisação, não tem interesse em saber o que é discutir. Porque, cara, é uma posição, e depois você vai tendo outras experiências, que você não tem acesso a quase nada de informação de fato, tática e estratégica do negócio. Então, muita coisa que acontece, você mete a boca na tua liderança, mas você não sabe de fato o que está acontecendo. Estou dizendo que os caras não estão certos, não estão errados, não. Eu acho que tem muita coisa que o barulho faz parte em qualquer momento. É um clube de futebol que tá mal, o que a torcida organizada faz? Ela faz um barulho. Eu sou contra a violência, entendeu? Eu sou contra a violência. Mas, por exemplo, você pega pressão, né? uma pressão, sempre cai bem, cara, porque você faz o pessoal se mexer. Pessoal do marketing, pra qual câmera que eu olho aqui? Vamos fazer uma paralisação aí, reivindicar. Bora, cara. Eu acho que é direito do trabalhador. Mas... esse tipo de coisa, em qualquer aspecto, ele ajuda, ele fomenta, ele faz se mexer. Tanto é que as greves, elas fazem parte da sociedade que a gente vive. Sim. Né? Isso, de fato, por isso que não é tirado, não é um crime, entende? Porque esse tipo de discussão eu acho muito interessante, cara. Mas, pô, um cara que passou numa barricada com fogo e... Não, superou a minha. A minha não é nada, pô. Falou depois passei. Que o maior desafio foi a fusão. Conta pra gente agora, então, como é que foi esse lance todo, assim, porque feito esse recorte, né? Porque eram 2 empresas muito grandes, né? Assim, a Casa e Vídeo, tanto a Le Biscuit, a Casa e Vídeo tinha 3.000 funcionários, a Le Biscuit 2.000 funcionários, né? Então, era uma fusão muito grande e realidades, assim, diferentes, né? Tô falando na loja, né? Questão de remuneração de loja, estrutura de cargos de loja eram bem diferentes. Então, entender o que tinha lá, e a gente já conhecia o que tinha aqui, né? Então, a gente tinha o time de RH de lá, a gente absorveu algumas pessoas, no início, assim, todas elas ficaram, né? A gente ficou aí trabalhando junto durante um período. Algumas pessoas foram saindo ao longo do tempo. E para você entender o que tem lá de pacote, porque vira uma empresa única, né? E dando um passo atrás, o muito importante foi que as estratégias foram definidas muito rápido, né? A empresa combinada vai ter que estratégia de remuneração? Essa aqui.
Então... Casas Vídeo mandou nessa, assim, né? Ou... Não. Teve coisas que a gente absorveu de lá. Entendi. E teve coisas que a gente ficou daqui, assim. Tinha muita sinergia já entre as questões de fixo, né? A remuneração fixa era bem parecida. Assim, a gente acabou levando a variável de loja daqui para lá, porque eles não tinham variável em loja, eles recebiam um bônus anual. Então, a gente fez... A estrutura de lojas a gente igualou a daqui, a que tem lá. Você falou que até vale refeição, né? Era diferente, também teve uma preocupação essa questão, ali, teve né? toda essa preocupação, porque eles lá, o varejo, assim, tem um vale alimentação conforme definido em sindicato, e eles lá não tinham, então a gente teve que ter esse cuidado. Eles lá, no caso, quem? O pessoal do time da LB, né? De Salvador, LB. Que tinha, tem um escritório lá em Salvador, eles tinham um vale superior ao nosso aqui, então foi feito um estudo, a gente usou Quem caiu? A gente usou a prerrogativa da vantagem pessoal, né? A gente subiu um pouco o do Rio, e levou eles para esse novo, e a diferença a gente botou numa vantagem pessoal. Entendi. Então ninguém teve perda, né? A gente teve esse cuidado de não ter perda. A gente ficou lá, foi para lá 2 semanas, sentar com cada funcionário para explicar o pacote novo, mostrar como era. Montamos uma memória de cálculo individual para cada um. Ó, você tinha isso aqui, agora você tem isso aqui, só que dessa forma. Tá. Então a gente teve todo esse cuidado. CNPJ se mantiveram, então... A gente tem CNPJs distintos. Então não precisou mandar recontratar? Não. A gente hoje tem 5 empresas na folha, né? Porque lá eram 4 empresas e aqui era uma, né? Entendi. Então hoje a gente tem 5 empresas dentro do mesmo grupo econômico. Tá. E as lojas, cada loja tem seu CNPJ. E a gente manteve as São franquias ou lojas São lojas próprias. A Le Biscuit tem algumas franquias, mas bem poucas, que estão avaliando, né? Mas é tudo loja própria. Hoje tem em torno de 320, 330 lojas, juntando as duas perguntas. Que a Le Biscuit é uma lojinha gostosa, né? Nossa, Bom, nós vamos falar de Le Biscuit, porque a Fer tocou o ponto. Eu tenho uma curiosidade de mercado, porque a gente via Le Biscuit em alguns lugares, depois teve algumas lojas fecharam e tal. Mas antes disso, 2 coisas. Enquadramento, putz, eu não queria perder o ponto ali, foi bem enquadramento e tempo. Quanto tempo vocês viraram essa chave? E qual foi o percentual em folha que vocês tiveram muito provavelmente para cima para fazer o enquadramento desses ajustes? Porque, pô, sobe aqui no Vale Alimentação, mas o salário fixo estava muito próximo, mas provavelmente alguém estava abaixo do que vocês estabeleceram como mínimo. Você lembra desse percentual? Assim, a gente, questão de tempo, né? A gente agiu muito rápido. A gente fez a assinatura foi em junho. A gente já começou a trabalhar final de maio nas análises, de entender como eram as estruturas. A gente fez essa virada em 6 meses, né? Em 6 meses a gente já estava com a estrutura unificada. Sim, foi um trabalho bem árduo, assim. E foi um momento de orçamento, né? Que lá acaba ficando dentro de remuneração, o orçamento de pessoal é centralizado. Então eu sou responsável por toda a despesa de pessoal, todo o pacote de remuneração de pessoal fica na minha gestão, né? Então, a gente atuou de forma muito rápida de fazer todo esse estudo. Em 6 meses, a gente conseguiu equalizar as estruturas, fazer toda a sinergia que a gente tinha que fazer, né? 5.000 pessoas, tá? 3, 5... 4.900 pessoas que a gente tinha na época, né? Então, a gente conseguiu... Em janeiro, a gente já estava com a estrutura toda nova, tudo virado, práticas de remuneração, política. A questão do benefício, a gente fez em 2 meses. Caramba. A gente equalizou, né? E quanto isso custou, cara, essa equalização? A gente, assim, no final, com idas e vindas, né? A gente conseguiu aí, porque acaba que na operação a gente não tem muita mudança, né? A gente manteve ali as estruturas que a gente tem, teve adequação de alguns quadros, mas no administrativo acaba que as posições acabam tendo sinergia por si só, né? E a gente teve muita saída voluntária, assim, as pessoas foram saindo ao longo do tempo e a gente não foi repondo. E isso trouxe um ganho de escala aí, sei lá, de em torno de 10% do custo ano, entendeu? Foi uma sinergia boa, assim, pro negócio, né? Saudável, sem comprometer as entregas, assim, sem comprometer a eficiência, né? Cara, legal, esse número é interessante, faz muito sentido. Veja, vocês já estavam dentro de um mesmo ecossistema, cara. Deu para, olha, se botar 10% para dentro de casa, do ponto de vista de acionistas, pensando, é uma grana interessante em cima de folha. Mas não foi nenhuma coisa assim, como eu posso falar, era o foco, né? O negócio aconteceu de forma natural, conforme você foi vendo, assim,
a gente tinha 2 posições de analista, de coordenador de remuneração. A gente não vai ficar com 2 coordenadores, né? E a gente manteve, as pessoas foram saindo ao longo do tempo por si só, e a gente foi, assim, saiu, a gente mantém aqui. A gente hoje ainda tem áreas que tem lá e cá, né? O contábil. O contábil, a gente tem o contábil da Le Biscuit e o contábil da Casivide, porque ainda não foi feito a unificação dos planos de conta. Então, a gente tem 2 planos de contas ainda. Entendi. Entendeu? Toda essa parte aí. Tem alguns casos que dá para ir mantendo, cara. Exato. E acho que não é o que impacta. Centro de serviço compartilhado, de certa forma, é o ponto. Tanto é que a gente estava falando sobre inteligência artificial. Se tem um ponto onde tem o maior ganho, de 20% a 30% de ganho, é a parte de serviço quando você traz inteligência artificial. Então, o que justifica? O primeiro ponto é esse. Do caso de serviços, uma fusão como essa não é à toa. Os executivos sabem disso e falam, cara, foi avaliado, né? Aqui tem potencial. Ganho de escala, né? A gente chama de ganho de escala, né? Quanto você vai ganhar aqui lá na frente, né? A gente saiu de uma empresa que faturava 1.900 para uma empresa que tem projetado 3 bi, né? E você ainda, quando você olha ali, o teu maior custo é pessoal. Você conseguiu enxugar uma parte de forma orgânica, isso é dinheiro na veia, né? Direto, cara. Le Biscuit, vamos falar de Le Biscuit então, que a Fer gosta pra caramba, é diferente, tem uma marca forte, né? Vocês trabalham com isso. O que aconteceu com o Le Biscuit no mercado? Porque algumas lojas, teve uma loja no shopping... Tinha uma aqui em Indaiatuba, fechou. Então, tiveram algumas praças, né, que a gente chama, que foi decidido ficar com uma única bandeira. Tá. Então, a gente, se eu não me engano, Minas, ficou Casivide. São Paulo ainda tem Le Biscuit e Espírito Santo também tem Casivide e Le Biscuit. Mas Rio já não tinha, né? Nas praças que tinham era Minas, São Paulo e Espírito Santo. Eu acho que São Paulo e Minas foi decidido que ia virar tudo Casivide e Espírito Santo ia manter, né? Porque a Le Biscuit é muito forte no norte e no nordeste. Sei lá, 80% das lojas estão lá, né? Elas são muito fortes lá em cima. E aqui elas tinham uma ramificação, mas como a Casivide aqui já tem uma rede mais estruturada, já tinham mais lojas, a decisão foi migrar para a bandeira Casivide, né? E algumas lojas fecharam em função de estudo mesmo, de rentabilidade, de retorno do negócio, né? Tem programas de expansão de lojas, assim? Vocês têm anualmente? Não, tem anualmente, é definido uma meta, né? Esse ano tá mais... a gente tem aí uma meta de 5 anos dobrar é uma meta... O número de lojas. Número de lojas. Dobrar o tamanho da companhia, né? Em 5 anos, contando do ano passado. Quantas lojas são hoje? Casivide e Le Biscuit? Em torno de 320, 340 lojas. Cara, na teoria, em 5 anos, estamos pensando quase que... 600 lojas, mais ou menos. 600, mas pensando 650. nas 300 dividido, quase que uma loja a cada... por mês, né? Por mês, né? Se a gente divide... Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Aqui parece besteira, mas é gostoso a gente pensar assim, né? A gente tá falando de 60 meses, né? Vezes 5, 1.825 dividido por 300 lojas mais. A cada 6 dias, basicamente, se a gente fizesse uma divisão assim. Então, dentro de um mês, 3 lojas a cada... 5 anos, né? Nesses 5 anos. A Casivide teve uma expansão um pouco antes de eu chegar, que eles saíram de 100 para 200 lojas em coisa de 1 ano. É isso aí, ó. Se parar pra pensar, dá 3, 4 lojas por... Tiveram uma expansão grande, sustentaram, cresceram mais um pouco, aí teve essa fusão. E agora o objetivo é esse, né? Dobrar o tamanho do grupo aí em 5 anos. E por que vídeo? Casivide. Não sei te dizer. Que eu tô aqui vendo Casivide, né? Casivide dá uma noção de locadora, né? Fiquei pensando nisso. Não sei te dizer. Não sei se é porque vende utensílios de casa e vende questão de eletrônico. Eu até fui conferir, eu vi que tem mesmo também, vem televisão, celulares, computador. Não sei se lá no início tinha essa essência, né? Mas vai que foi locadora, né? Pensei, de repente, vai que foi, então vou perguntar. Não, mas essa informação aí eu não tenho pra te dar. Se você sabe, conta pra gente aí nos comentários. E... Cara, você é feliz fazendo o que você faz, cara? Gosto muito, assim. Não foi uma coisa que eu procurei na minha vida, né? Aconteceu por um acaso, um estágio. E eu comento, assim, com amigos, que a gente conversa. Eu não consigo falar o que eu faço para as pessoas que não são do meio. As pessoas não entendem. Cara? As pessoas falam, o que você faz em remuneração? Você é aquele cara que paga o salário? Eu falei, não, cara.
Aí eu tenho que explicar. O meu filho mais novo, quando ele era pequenininho, ele falava pros amiguinhos dele, meu pai é escolhedor de salário. Escolhedor de salário. Criança tem um jeito muito maneiro, cara. Resumiu bom. Se eu fosse você, eu usava isso, cara. Aí, pô, assim, pra você explicar pra quem não é da área de RH, é muito difícil, né? Cara, você entendeu que seu filho materializou uma parada que a gente faz, né? Então, se você conseguiu falar pra ele e ele conseguiu entender, meu amigo, só repete a dose pra todo mundo aqui agora. E eu achei engraçado, curioso, né, que você começou falando assim, não, que eu sou um cara dos números e tal. Mas, pô, para pra pensar. Escolhedor de salário, para pra pensar, enquanto você desenvolveu a sua habilidade de relacionamento, sim, né, em todas as frentes que você se meteu. Então... porque, assim, eu tenho isso comigo e eu tento passar para as pessoas que eu tive a oportunidade de pessoas muito boas me ensinarem, né? Que foi a Elisa Brasil, que hoje ela já não está mais no mercado. E a Graça, que foi minha primeira Você tem contato com a Elisa ainda? Tenho. Manda sim. Um beijo pra Elisa. Fala, Elisa, assista esse podcast aqui. Elisa, assiste aí o podcast que eu tô aqui. Você tem uma grande parcela nisso aí, né? Então, as pessoas me passaram muito conhecimento, né? E uma das coisas que ela me ensinou muito é que eu tinha que conhecer o negócio para poder fazer o que eu faço. Então, eu mergulho, eu procuro saber, eu estudo do negócio, porque como é que você vai propor uma solução para uma coisa que você não sabe o que é, né? Tinha o pessoal da operação da Sotrec que falava, quem não vem aqui a gente nem escuta. Se você não vem aqui na operação, você vê como é que é, você não pode querer falar o que eu tenho que fazer, né? Cara, o episódio da Invest News, eu sigo os caras, né? Não sei se você... Mas eu gosto do... Não. Agora, que curioso, ele falou assim, quem não tira a bunda da cadeira do escritório... Eu vou pegar o título do episódio, porque, cara, eu concordo absolutamente. A gente tem sobre qual que é o desenvolvimento de produto hoje, é isso. Exato. Cara, o que os caras percebem, ouvem... O que o comercial está fazendo, o que a gente pode alavancar, ajudar a parte do financeiro lá, como é que os caras podem melhorar as questões deles lá com estrutura de pessoas, salário, time de loja, o que eles passam, como é que funciona uma loja. A Casa e Vídeo tem um programa muito legal que a gente chama de STL, né? Somos Todos Loja. Então, todo evento grande, todo mundo do administrativo tem que trabalhar na loja. Você tira um dia, assim, Black Friday. Você já foi? Vou todo ano. E aí? É bem legal, assim. O último agora, eu fiquei na loja do Shopping Nova América. A gente descarregou, acho que uns 3 caminhões. Caraca, que é os rondenes, né? Vem aquele, a gente arrumou, eu acho que coisa de 30, 40 rondenes durante o dia, botando mercadoria nas prateleiras para a loja não ficar vazia. Porque aí você libera o time de loja para vender, né? Então... E você se sente na pele. É bem legal. Esse ano eles implantaram no centro de distribuição também, então foi uma galera pro centro de distribuição ver como é que funciona a operação ali nos dias mais quentes, então é bem legal. Mais quentes, pode crer, cara, não é fácil. Dentro do ar-condicionado é muito fácil tomar certa... Você vai lá pro centro de distribuição, ficar lá o dia inteiro, né? A gente vai muito, assim, todo ano a gente procura ir 2, 3 vezes pro centro de distribuição, procura sempre estar em loja, mesmo sendo remuneração, né? A gente é back-office, né? A gente tem a consultoria interna que está na frente. Mas eu fomento muito isso com o meu time. Você tem que conhecer o negócio, a gente tem que ir para a ponta, tem que ver o que os caras estão querendo. Para a gente poder aqui ajudar, né? A gente está aqui para ajudar, né? Assim, a gente não traz resultado, a gente ajuda a trazer o resultado, né? Então... Isso é fato, cara. E só de pensar que a gente quase perdeu um profissional de remuneração assim pro futebol, né? Lá atrás, né? Mas foi melhor, né? Eu acho que eu não gostava muito de treinar, não. Mas você gosta de jogar bola até hoje? Jogo até hoje, toda semana. Mas joga na várzea, joga no... Eu sou sitezinho sintéticozinho, coberto, pra não pegar chuva. Hoje em dia é mais light, né? Canhoto ou destro? Hoje, né? Canhoto ou destro? Eu sou destro. Destro. Mas você chegou até juniores, né? Cheguei até juniores, 2018 19 que eu parei, né? Porque eu tive que operar o joelho muito novo, então... Joelho quebra a perna de muita gente, isso. né? Literalmente. E assim, eu também não gostava muito de treinar, então já... Mas o bom é que meu pai nunca deixou eu parar de estudar, né? Então eu já tava Você não fazendo gostava faculdade. de treinar? Não, eu gostava de jogar bola. Isso, era o Romário. O Romário, os caras falavam, vai Só na que eu lagoa. não era o Romário, né? Mas na sua cabeça aqui, ó, você jogava igual, Não, o Romário, ele falava assim, eu gostava de fazer treinos que tinham sentido. Porque os caras mandavam pra lagoa, como é aquela lagoa famosa lá do Rio, lá, sei lá, Rodrigo de Freitas. Aí os caras falaram assim, pô, você tem que dar as voltas aqui. Ele falou, eu montava num ônibus, dava a volta no negócio, encontrava os caras, mas ninguém me dedava, porque na hora do jogo eu botava 2 pra dentro e fazia, tá? Mas eu gostava o quê? Treinar finalização, cara. Eu sou finalizador, me mandar correr campo inteiro, eu não quero correr campo inteiro. Eu treinava num clube lá, futsal Mackenzie, no Meyer. A gente ia correr o quarteirão todo. Cara...
Acabava aquilo ali, eu tava destruído. Aí ia começar o Carioca, eu falei, larguei. Aí meu pai falou, eu falei, pai, não quero ficar correndo, eu quero jogar bola, pô. Foi aí que quebrou seu joelho, hein? Eu acho que sim. Acho que se treinasse menos, talvez... Talvez daria certo, né? O cara agora arruma toda a desculpa, né? Não, meu irmão do meio me ajudava muito, né? Que meu pai trabalhava e quando eu era pequeno, que eu treinava desde 13 anos, 12 anos, ele que me levava, né? Aí ele fala, pô, eu sofri tanto, eu acordava de madrugada por causa de tu, ficava lá esperando você treinar pra voltar e tu largou, né, cara? E eu assim pensando, o moleque vai fazer meu pé, porque ele vai virar jogador profissional, e vai lembrar de mim. Né? E esses dias mesmo, foi sábado, foi aniversário de 100 anos da minha avó, né? Aí tava lá os primos reunidos, todo mundo conversando, aí ele tava contando essa história. Eu falei, cara, esquece isso. Ele achou que a profissão dele ia ser tipo... Já tem 20 anos, 20 e poucos anos já, que ia ser tipo amigos do Neymar, né? Ia ser tipo... parentes Irmão do Rafa. E aí, cara lembrado, resolveu escolher salários. Pô, a gente ia passar essa aqui. Tem muita coisa. E isso foi bom pra mim nas empresas de relação, né? Porque eu sempre participei dos times da empresa, né? Então a Varig tinha um time, então eu era do time da Varig. A Unimed, eu já joguei campeonato no CFZ com o time da Unimed, que a final era no Maracanã, enfim. Participei de várias coisas legais nas empresas em função de jogar bola. Relacionamento, né? Você tá numa área que é igual o Felipe, né? Esse é o Felipe dentro da carreira, né? Boleirinho, mas da carreira ninguém joga bola, né? Acho que não mais, não. Os joelhos não permitem. Hoje lá na Casa Vida a gente tentou botar um futebol, rolou os 2 meses, agora já parou, a gente tá tentando voltar. Melhor jogar um FIFA, né? Você joga FIFA? Jogo com meu filho mais novo, eu jogo. Tá mais... Seu filho mais novo é o Bento. Bento, 10 anos. Bento, 10 anos, cara. E Bento é um comunicador nato. É mesmo? Onde chega, mas faz também, amizade. Pô, ele resumiu remuneração em... Mas foi o Bento que falou? Foi o Arthur. Isso, foi o Arthur. Qual deles então falou tá. Isso? O Arthur. O Bento, assim, ele é um comunicador nato. Ele criou agora um Instagram, eu tenho um amigo que trabalha na Sport TV. Deu um uniforme pra ele, de jornalista. Pô. Ele veste, acaba o jogo do Vasco, ele faz vídeo comentando. Você nunca postou isso aí no Instagram? Não, posta. Sério mesmo? Sério. Depois eu acabar aqui, eu mostro pra vocês o vídeo dele uniformizado, Sport TV. Qual que é o teu Insta aí? O meu é Almeida _RF. Já fala aí, ó. Vai ganhar um monte de seguidor agora. Se liga aí, cara. Teu pai tá fazendo uma promoção tua. Almeida. _ RF. Por que RF? Rafael. Não, é porque... É Rafael Fernandes, né? O meu sobrenome é Rua Futada. Eu já fiquei... Ué? Não, meu é Rafael Fernandes de Almeida, né? Aí eu botei o RF. Entendi. Você tá na praia aqui numa foto? Você com óculos assim do lado e tal. Não, porque eu posto nos stories, né? Então não vai pode crer. Pô, Deixa eu tentar pegar o dele aqui. Destaques aqui, pô. Eu não sou muito de rede social, não. Eu mais reposto do que posto. Quer ver? Deixa eu achar o dele aqui. Bento. Pô, você tá magrão numa foto aqui, hein, cara? Olha isso. O cara, quando ele quer humilhar, né? Olha isso. Olha aqui, rapaz. Isso, não, será que a gente consegue cortar aqui? Pra qual que eu tento... Mostra aqui, ali, ó. Muito aqui, né? Profissa. Não, naquela ali, ó. Atrás de você mesmo. Cara, a mão dele, cara. Ele é um comunicador nato, assim. Ele tem uma facilidade de... Já vamos anotar isso. É Bento... Como é Almeida? Bento Almeida, hein, ó. Guardem esse nome. Peraí. Aumenta aí do lado aí. Estrela Irã pelo gol contra do São Paulo. Então foi isso, gente. Um ótimo resultado pro Vasco. Garantindo o Mestre. Vascaína, hein? Era você filmando? Cara, que maneiro. Ele tem essa facilidade de comunicar, assim... No futebolzinho lá nas escolinhas que ele joga, ele é sempre o capitão, ele sempre... Não, e ele joga bola gosta e é de jogar. Comunicador. Assim, é meio perninha, mas ele é esforçado. Gosta muito. Ele gosta muito. Eu falo, cara, não pensa muito em ser jogador, você pode trabalhar com esporte de outra forma, né? Pra não gerar essa frustração, né? Olha o meu joelho aqui. Não incentivo muito. Eu acho que tem que estudar e... Pô, jogador é consequência, né? Consequência. Lá Sócrates, né? Que o pai falou, cara, primeiro, faz medicina, passa na faculdade. Eu já pensando, depois jogar bola. É Sócrates, né? É que o Sócrates começa com 25, né, cara? Filósofo. Hoje em dia você esquece. O filósofo, pelo amor de Deus. Hoje em dia o moleque começa com 15, 16. No profissional. Pô, olha o Estevão. O Estevão tá com 17, 17. O Hendrick entrou com 16. Esse carinha que meteu o gol aí do
Da Espanha, pô, 16 Jamal, anos, né? cara. Do profissional, botando gol numa semifinal de Eurocopa. Não, e Que tem uma isso. parada assim ainda da escola, que ele tem uns compromissos com escola ainda, né? Tipo, joga profissional e tem uns compromissos tem que escolares, assim, muito curioso Cara, que coisa. essa relação toda, né? Ô, Rafael, fala pra mim uma coisa. O que você veio aqui pra falar que a gente não te perguntou? Eita. Porque às vezes você veio no avião pensando, os caras têm que falar. Não pensei muito não, assim, eu vim bem relaxado pra bater papo mesmo, né, de poder contar da história, de tudo que eu tenho aí pra contribuir, tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz de remuneração para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né, ter essa visão da importância da área de RH como um todo dentro das organizações, né, o quanto é importante da gente cuidar de gente, né, é uma coisa que eu converso muito hoje com a minha diretora, a Márcia, né? Que ela é muito boa de números também. E ela fala a importância da pessoa de remuneração saber o que ela está impactando na vida da pessoa, né? A minha decisão impacta na vida de muita gente, né? Minha decisão, assim, que eu não decido... Não sou eu quem bato o martelo, a gente tem gente acima que bate, mas o que eu estudo ali, os números que eu mostro para tomada de decisão impactam na vida de muita gente. Sim. Hoje tem 4.900 pessoas que dependem daquele negócio ali de forma direta. Se eu fizer um estudo errado, mostrar um número errado, falar que está onerando alguma coisa de forma errada, o impacto disso é muito grande. Sim. Então é a gente ter o cuidado de mostrar para as pessoas... de fazer uma coisa justa, assim, que foi o que a gente falou, né? Ser correto, né? Fazer as coisas de forma correta, para que as pessoas tenham dignidade também com o trabalho que elas têm, né? Independente do nível que a gente tem que buscar isso, né? Ter esse cuidado, não olhar só número, olhar a pessoa também. Ali na análise, conseguir botar um pouco disso dentro. Isso é um desafio legal que a gente tem e o que eu olho muito isso hoje em dia também. É fundamental, cara. Eu concordo absolutamente contigo. Uma vez estava numa empresa e o que pegou foi justamente isso, sabe? A gente estava discutindo um tema e falou, cara, mas para pra pensar, esse fulano aqui, ó, trabalha numa região, um negócio super perigoso, ganha base, o piso e descontado é isso. Você quer falar desse tema mesmo? Nessa hora o RH junto falou, pô, esse tema estava na nossa pauta. O quanto é digno de fato que a gente paga dentro dessas bases. E lá no ar-condicionado a gente pegou essa pauta e fez assim, ó, opa, coloca aqui, depois a gente resolve. Cara, tem gente que come a grana de cesta básica que a gente tem que calcular e ver os aumentos todos os anos, cara. É isso. A gente tem que ter esse cuidado, né? Hoje a gente tem muito essa questão da diversidade também, né? Começar a olhar para essa remuneração da diversidade. Veio essa lei aí da igualdade salarial, acho que despertou isso em muitas empresas. Transparência, né? Transparência ainda não está forte, mas é o ponto que é o ponto que eles querem buscar. Quem né? quer se antecipar, eu diria, quer tendência, pensa nisso. A gente hoje pensa muito lá dentro isso hoje de remuneração para a diversidade como um todo, não só entre homens e mulheres, mas numa maneira geral. A gente já vem fazendo isso, já vem olhando. A gente está rodando agora um censo de diversidade dentro do grupo CVLB, que é um grupo bem diverso, né? A gente tem alguns programas bem legais a gente contrata trainee trans, né? Então, durante 2 anos a gente forma eles em loja para eles saírem subgerentes. A gente tem Portas Abertas, onde a gente contrata refugiados venezuelanos nos centros de distribuição. Então, tem uns programas bem legais e a gente está começando a olhar para ver se a gente está fazendo uma remuneração justa para todos os níveis, né? Todos os grupos aí na diversidade, entendeu? Cara, acho que isso é bem legal também. As empresas hoje eu não sei assim se tem essa visão, né? De como tá isso. Eu acho que é um próximo passo, né, para a área da gente. Com certeza. Isso vai acontecer. É importante pensar, tomar atitude sobre isso. É só assim que a gente vai mudar. Cara, o Brasil é 50% de gente preta, o restante divide. Você fala, cara, e onde é que essa galera tá? Exato, né? Quando você isso vale a gente pensar. As pessoas nos cobram, cara. A gente recebe mensagem e fala assim, pô, muitas vezes eu e a Fer só na frente do quinto e materializa a ideia do podcast ou da carreira e fala, pô, vocês não têm diversidade aí? E esse é o ponto, cara. Então a gente pensa sobre esse tema, ágil, a consultoria. Só que, cara, a gente engatinha. Temos muito que aprender. Tem muito que fazer, a gente fala muito das questões estruturais envolvidas, né? E às vezes uma solução que vai dar um resultado rápido, que aparece na frente das câmeras, não é uma solução que de fato vai impactar a vida das pessoas da maneira que precisa. Sim, sim.
Então a gente tem que trabalhar muito numa base ainda para a gente poder trazer isso à vista para. Eu acho que é conscientizar, é falar sobre, né? É um processo, As pessoas não falam sobre, né? É um tabu, né? Parece que você tá... Se você falar sobre, você está discriminando. Não, você tem que falar sobre aquilo ali, né? Você tem que estar na. Eu tenho um amigo que hoje ele está numa posição grande e ele é negro, né? E aí eu converso muito com ele, né? Ele fala, pô, cara, quando eu era pequeno não tinha nenhum super-herói preto, né? Hoje eu mostro pro meu filho Pantera Negra. Fiz o aniversário do meu filho de Pantera Negra, né? Representatividade. Porque é o que você falou, quando você junta numa sala que você olha, infelizmente a gente consegue... Quem se preocupa observa que tem uma diferença, né? E a gente tem que começar a falar e olhar isso, né? E ensinar para os que estão vindo, né? Com certeza. Que show, cara. Eu quero muito agradecer a tua vinda aqui. Show. Eu não sei se você curtiu. Curti muito, assim, acho que eu fiquei mais à vontade do que eu achei que eu ficaria, né? Porque eu sou mais retraído, mas eu curti bastante, o papo foi bem, bem legal. Valeu assim. a viagem? Valeu a viagem, com certeza. Pô, então calma aí que ainda tem um almoço maneiro. Legal. Vamos sim. Pô, aí os caras tem gente que vem só pelo almoço mesmo. É? Mas bate-papo. Que é a única coisa meio que garantida também, né? Que a gente brinca que assim, a única certeza que a gente tem dessa conversa é que a gente vai almoçar. Vai pagar um almoço. Onde a gente vai parar com a conversa, a gente deixa o fluir aqui, né? Não, mas é muito legal, assim, esse espaço que vocês têm, eu acompanho, né? O podcast de vocês é um espaço legal pra gente falar de uma coisa que a gente ama, né? Que pra fazer remuneração tem que gostar muito. Eu acho que é... Pra mim, assim, eu não me vejo trabalhando com outra coisa, né? Assim, se eu sair de remuneração, o que eu vou fazer? Eu só sei fazer remuneração, né? Assim, a gente acaba olhando os outros subsistemas e tal, mas o remuneração é o que tá na veia, né? E são com as palavras do escolhedor de salários, quem sabe a gente... Ou é thumb ou título. Acho que thumb, né? Eu também acho. Escolhedor de salários, obrigado, Rafa, mais uma vez. Ó, e se você, olha para aquela lá, curtiu esse episódio, manda para longe. Você conhece um cara que conhece o Rafa e fala, o Rafa foi lá, pô, manda o episódio pros caras, senta o dedo no like e fica à vontade, faz o que você desejar com essa gravação aqui. Falou. Fechou? Obrigado. Até o próximo. Tchau. Tchau.